É muito duro, mas que é fundamental. Alguém precisa fazer esse trabalho. Eu já tinha uma afinidade, uma relação com o tema da ditadura militar, com a memória, com a história da ditadura militar, mas até então era uma relação muito analítica, muito acadêmica, né? Era o interesse que vinha desde a minha graduação em História na FRJ, é um tema que eu levo para o mestrado em História Comparada na mesma universidade, e eu lembro que era início de 2022, era fevereiro de 2022, quando eu recebo um contato, uma ligação do Instituto. Eu já conhecia o Instituto, obviamente, muito por conta do meu interesse no tema. Conhecia alguns dos projetos, não conhecia com profundidade a estrutura do Instituto, nem com muita exatidão as pessoas, a equipe, mas conhecia os projetos, as iniciativas de maneira geral. E já tinha o interesse de me aproximar de alguma maneira, não exatamente na condição de coordenadora, mas a partir de uma consultoria, de uma pesquisa, qualquer coisa do tipo, né? Na pandemia, eu vi muita coisa do Instituto acontecendo. Live, projetos que eram lançados com esse formato e tal. Então, eu já conhecia mais ou menos. E já tinha algum interesse de me aproximar. E aí, no início de 2022, em fevereiro, eu recebo esse contato. E aí, quem me liga, eu lembro perfeitamente, é o Rafael Schincariol, que depois se tornou um parceiro importante de trabalho. Hoje ele é coordenador de advocacy do Instituto. E ele me liga falando: olha, a gente soube de você, tem uma vaga aqui de coordenadora da área de Memória, Verdade e Justiça. E, enfim, você foi indicado, você topa conversar mais com a gente, saber mais do trampo e tal. Não esperava, estava fazendo outras coisas no Rio, coisas muito legais, inclusive, no Rio. Mas fui de muito coração aberto conversar com eles, entender melhor o que era essa vaga, as atribuições e tudo mais. E de cara o Rafael já colocou para mim que eu teria que mudar para São Paulo, se de fato tivesse que atuar no instituto, porque a gente estava num momento de arrefecimento da pandemia, então o trabalho, né, presencial estava voltando aos pouquinhos. E isso era algo muito caro para a gestão do instituto, que a gente tivesse, né, momentos ali de convivência, né, comum lá na sede. Enfim, aí conversei com o Rafael, fui conversando com mais algumas pessoas do Instituto, num intervalo de 2 semanas, até que eu tive uma última conversa que foi com o Rogério Sotilho, diretor do Instituto, junto com o Rafa, e nessa reunião o Rogério falou: olha, se você tiver a fim de vir, vem, porque a gente gosta de você, quer você por perto. E aí é quando eu vou para o Instituto. Aí eu chego oficialmente em São Paulo e no Instituto. Na verdade, no Instituto eu começo no dia 8 de março de 2022 e em São Paulo, definitivamente, eu chego no dia 20 de março de 2022. E aí, para mim, inaugura um novo momento de trabalho, muito desafiador, porque, né, fui impelida a fazer coisas que eu nunca tinha feito na vida, profissionalmente falando. E foi um momento de renovação, um momento novo também em relação à minha vida pessoal, porque saí da casa da minha mãe, saí da minha cidade de natal, vim viver, né, na Selva de Pedra, em São Paulo, e com tudo que, né, que tá por trás disso. Mas acho que foram 2 anos muito felizes, assim, muito desafiadores, muito, em várias dimensões, assim, mas divertidos, assim, que eu acho que eu abracei com muita força, assim, porque acho que rapidamente entendi que era uma oportunidade importante para mim pessoalmente e profissionalmente. Então, eu no instituto joguei em todas, se a gente for pensar um jogo de futebol, um cenário mesmo de campo de futebol, eu joguei em todas as frentes, assim, eu fiz de um tudo no instituto e de muito coração aberto, porque sabia que ele era um espaço seguro mesmo para eu desenvolver habilidades, para eu crescer profissionalmente, pessoalmente. Então, dando uma geral de como foram esses 2 anos, é um pouco por aí. Quando eu chego no instituto, ele já estava estruturado tematicamente da maneira como a gente conhece hoje, agora em 2024, né? Tem a área de educação em direitos humanos, a área de jornalismo e liberdade de expressão e a área de memória, verdade e justiça. Tem uma dimensão que eu acho que é importante ressaltar também, que é um pouco do que leva a Rafa, a Rogério procurarem exatamente por mim. A estrutura do instituto até então, as lideranças do instituto eram majoritariamente brancas, na verdade eram 100% brancas e masculinas. Quando eu chego, haviam 2 coordenadoras mulheres, a do administrativo, a Super Cris, e a de comunicação, que até então era ocupada pela Raquel Mello. Todas as demais, se eu não estiver enganada, esquecida, eram ocupadas por homens e homens brancos. Então havia um interesse por parte do Instituto, ali em 2022, de aproximar lideranças negras. Então,
realmente houve um esforço para encontrar uma coordenadora negra para aquela área. E se a gente for pensar nas 3 áreas, a área que, hã, em todas as áreas isso seria importante, mas de fato a área de memória incitava isso, incitava uma aproximação de uma liderança, de uma figura dessa natureza. Uma mulher negra, preferencialmente vindo de periferia e tudo mais. Então acho que é importante dar esse, né, esse pano de fundo, né. Chegam até mim também por isso, porque eu tinha uma inclinação com o tema e porque eu era sou uma jovem mulher negra. E aí eu sempre digo que não foi muito difícil de me encontrar, porque nesse campo, infelizmente, é um campo ainda muito branco, um campo, hã, masculino, né, majoritariamente, mais velho, né, em relação à idade mais maduro e tudo mais. Então, não são muitas as pessoas, né, o que eu quero dizer é que nesse espaço, nesse campo, não tem muitas outras pessoas parecidas comigo. Então não foi difícil me encontrar. E aí eu sou convidada para assumir a área de memória, que eu acho que, enfim, são características que ainda se mantêm, mas basicamente a área de memória é a área do instituto voltada para elaborar projetos, iniciativas que estabeleçam algum tipo de reflexão crítica sobre o que foi a ditadura militar brasileira. Mas para a gente é super importante fazer isso conectado com o que a gente entende e percebe e testemunha no Brasil atual, no que se refere à violência de Estado e violações de direitos humanos. Então, para a gente é muito importante tecer esse fio condutor entre a ditadura militar e o que a gente percebe hoje, vê hoje no Brasil em termos de violação de direitos humanos. Porque a gente entende que há, de fato, hã, uma relação muito muito incontornável entre esses 2 momentos da história do Brasil, né, sobre a contemporaneidade, o presente e o passado ditatorial. E se a gente quiser esticar um pouco mais a corda, a gente pode trazer também a escravidão, o extermínio das populações indígenas e tudo mais. Tudo isso para dizer que, para além de pensar criticamente a ditadura militar, era importante que a gente fizesse essas relações. Então a área de memória era isso, assim, é isso ainda, né. Então todos os projetos que a gente elaborava, pensava, a gente tentava manter esse fio condutor, explicar a ditadura militar, explicar a ditadura criticamente, mas relacionar com o que a gente vê hoje em termos de violência de Estado e violações de direitos humanos. O Memórias da Ditadura é um portal que nasce em 2014, então ele nasce bem antes de eu chegar ao instituto. Ele é provavelmente uma dos projetos mais caros, mais importantes para o instituto, por conta do tamanho dele, da monumentalidade dele, da capilaridade dele. Eu sempre trago isso, né. Eu era uma usuária do portal Memórias da Ditadura muito antes de chegar ao instituto, talvez antes até mesmo de saber da existência do instituto. Então eu usei e uso ainda na condição de pesquisadora, de estudante, inclusive à época, né, de ensino médio, então eu tenho essa memória muito forte. O portal é um grande site, um grande repositório de informações e de acervo relacionado à ditadura militar no Brasil. E que fala desse tema a partir de diferentes aspectos. Então tem economia, tem cultura, educação, movimentos sociais e tudo mais que a gente puder imaginar sobre esse tema. Então é muito completo nesse sentido. Quando eu chego em 2022, já havia um interesse por parte da direção executiva e tudo mais, da gente fazer uma reformulação desse site. Por quê? Apesar dele ter até hoje, um número estrondoso de visualizações, de acessos, ele carecia de uma atualização, tanto em relação ao conteúdo, mas principalmente em relação à forma. Ele estava muito da maneira, né, em 2022, 2023, ele estava muito desconectado da forma como as pessoas consomem informação hoje. Então ele estava meio datado mesmo, sabe, defasado. Então a gente começou, já em 2022, a desenhar, rascunhar esse projeto de reformulação do portal. E ir atrás de grana para poder fazer esse projeto, né. Então a gente desenhou o que a gente pretendia, desenhou também, né, orçamento, e fomos atrás de parceiros para sobretudo a partir de emendas parlamentares, para poder custear o projeto. E aí a gente consegue isso e ao longo do ano passado, ao longo de 2023, a gente trabalha nessa reformulação. E envolve uma série de pessoas, programador, desenvolvedor, arquivista, bibliotecária, design,
pesquisadores, curadores de conteúdo, curadores de imagem, enfim. Foi um projeto bem grande mesmo que a gente tocou ao longo do ano passado. E o principal interesse era isso, era atualizar o conteúdo do portal e atualizar o formato dele, a forma dele, a navegabilidade dele. E foi uma surpresa muito legal quando a gente para fazer um raio-x, assim, um diagnóstico do portal e percebe que, na verdade, o conteúdo dele não estava defasado como a gente imaginava. Muito pelo contrário, era até ele até usava uma linguagem e uma abordagem que era muito próxima da que a gente queria. Então, em relação ao conteúdo, não foi tão custoso como a gente achava que ia ser. A gente fez alguns arremates, alguns ajustes, mas de maneira geral a linguagem e o que estava sendo dito ali era o que a gente queria de fato endossar, publicizar e tal. Então o desafio maior foi em relação ao formato mesmo, a navegabilidade, que em termos técnicos eu não vou saber explicar. Mas o que a gente queria era que o portal se aproximasse um pouco mais da forma como a gente consome informação. Porque agora a gente tem TikTok, a gente tem as redes sociais de maneira geral, tudo precisa ser mais rápido, mais fluido, com menos texto, com mais imagens, com mais vídeos. Enfim, a gente trabalhou com muita força nessa interatividade, nessa navegabilidade um pouco mais atual mesmo, né, atualizada. E isso acho que a gente conseguiu fazer. Acabou abrindo margem para a gente concluiu o projeto de reformulação em dezembro do ano passado, foi super legal. Fizemos algumas ações de divulgação, de relançamento do portal, depois de quase 10 anos, né, depois de 9 anos. E nesse momento ficaram várias outras coisas na gaveta, assim, naturalmente, né? A gente não consegue num projeto de mais que se fosse um projeto de médio e longo prazo, né, um projeto que durou 13 meses, se eu não me engano, a gente não consegue dar conta de tudo que quer fazer. Então é legal também porque a gente conseguiu fazer um trabalho legal, que eu avalio enquanto um trabalho bacana, mas ficaram várias outras coisas que a gente bom, pelo menos agora as minhas colegas do instituto, os meus colegas do instituto de maneira geral podem conduzir, estão voltado para pedagogia, voltado para redes sociais e tudo mais. Algo que ficou para pensar depois, a gente vislumbrava muito uma rede social, ou redes sociais próprias do Memórias da Ditadura, que conversasse com os canais, né, oficiais, institucionais do IVH, mas que também falassem só sobre e reverberasse um conteúdo só do portal Memórias da Ditadura. Então, acho que a tecnologia, ela mora aí, assim, de como falar de história da ditadura militar, de memória da ditadura militar, continuar despertando esse interesse, o interesse por esses temas, a partir de uma forma um pouco mais contemporânea de acessar informação, de consumir informação. E eu acho muito interessante o portal ter sido lançado em 2014, porque é um ano e um período, assim, de maneira geral, muito paradigmático no que se refere à luta por direitos humanos no Brasil, luta por memória, verdade, justiça e reparação no Brasil. Porque a CNV tinha acabado de... É no ano que a CNV, né, a Comissão Nacional da Verdade, conclui os seus trabalhos e lança o seu relatório final. Inclusive, no mesmo dia que o portal é lançado, dia 10 de dezembro de 2014, é, portanto, lançado o relatório final da Comissão Nacional da Verdade e lançado o portal Memórias da Ditadura. Obviamente, esses eram projetos, iniciativas, né, paralelas, não tinha uma relação, ao menos não intencional. Mas acho que é legal dar esse contexto, né? Eu acho que a gente nunca mais viveu, infelizmente, e nunca tinha vivido antes também, um período como esse, em que o Brasil estava sendo impelido, sendo provocado a pensar a memória da ditadura militar. Então, acho que o Instituto, nesse momento, ele é muito inteligente, muito estratégico em lançar algo dessa natureza, voltado para, né, para ampliação do conhecimento sobre a ditadura militar, bem nesse momento em que esse tema estava na ordem do dia, esse tema estava ali na opinião pública, né? Um tema que é tão difícil de introjetar na opinião pública estava na ordem do dia, as pessoas falavam disso. Muito por conta da Comissão Nacional da Verdade, né, especialmente. Então acho que é legal dar esse contexto de quando o site nasce. Enquanto a gente redigia o projeto de reformulação do portal, esse era um dos motes, né, a gente trazia esse cenário atual, de desinformação, de fake news e do quanto, as informações falsas acabam reverberando muito rápido e com muita capilaridade, e o quanto o portal Memórias da Ditadura poderia ser um contraponto em relação a isso. Até porque ditadura militar, a história da ditadura militar, a memória da ditadura militar,
é algo que tem sido muito distorcido por essas fake news, né. Durante alguns momentos, foi quase que um tema preferencial dessas fake news. Engraçado que, na verdade, isso é histórico, né. A gente hoje fala em fake news, em desinformação, a gente teoriza, elabora melhor esses conceitos. Mas fato é que a história da ditadura militar vem sendo distorcida muito antes da gente falar em desinformação e fake news. Então, quando a gente trabalhou no projeto de reformulação, a gente trazia esse contexto e esse desejo do Memórias da Ditadura ser um contraponto de forma mais intencional, porque eu acho que ele já era um contraponto natural, porque quando você vai no Google, você vai na internet procurar sobre algum aspecto da história da ditadura militar, naturalmente o Memórias da Ditadura aparece. E ele acaba sendo uma fonte confiável, de informação a respeito do tema. Mas a gente tentou fazer isso na reformulação de forma mais intencional e apresentar o portal dessa maneira. Olha, aqui tem um espaço onde você consegue acessar, recuperar informação e acervo confiável, escrito por especialistas no tema, sobre a ditadura militar brasileira. Então, essa questão do combate à desinformação, do combate à fake news, é algo muito caro ao Instituto, tem inclusive uma área no Instituto voltada a pensar isso, que era de jornalismo e liberdade de expressão, e a gente considerou que era importante trazer esse mote mesmo, né, de combate à desinformação e às fake news a partir do Memórias da Ditadura. Então, até mesmo quando a gente publiciza a conclusão, né, da reformulação, relança o site, a gente traz isso na explicação, na publicização do projeto também. Acho que a gente pode dizer que o Instituto Vladimir Herzog é um instituto diverso. Diverso no seu quadro de funcionários, né, de colaboradores, que quando eu saí, né, há alguns meses, já era bastante extenso, acho que contava com cerca de 30 pessoas. Isso pensando numa organização da sociedade civil é algo expressivo, né? É quase que uma organização de médio porte e tudo mais. E ali ali já se guardavam algumas diversidades, né, em relação a gênero, em relação à raça, em relação à orientação sexual, em relação ao território, muitas pessoas de periferia engajadas ali, né, trabalhando no Instituto. Acho que isso é fundamental. Acho que uma organização no Brasil dedicada a pensar e lutar por direitos humanos precisa garantir esse tipo de coisa. Logo quando eu cheguei, a gente preparou, organizou o nosso planejamento estratégico para aquele ano, para 22, se eu não me engano, pensando em 23 também. E dentre o que a gente, né, gostaria de percorrer, de perseguir, tinha a questão do antirracismo. Então, isso é algo que o Rogério martelava bastante, né? Uma organização da nossa natureza precisa ser uma organização antirracista. A gente não vai roubar o protagonismo de ninguém, obviamente, de nenhuma organização, entidade própria do movimento negro. Não é isso, mas se a gente está falando de direitos humanos, se a gente está lutando por direitos humanos no Brasil, invariavelmente esse tema precisa estar introjetado de maneira transversal a todos os projetos, a todas as relações aqui dentro e tudo mais. Isso não é fácil, não é simples de se garantir, porque mesmo uma organização de direitos humanos não tá isenta de episódios, de interações ou racistas, homofóbicas, ou sexistas, ou classistas, ou etaristas, né? Mas acho que a gente, enquanto grupo, ao menos enquanto eu estava lá, a gente sempre tentou garantir que isso estivesse ali presente no nosso cotidiano, né? Esse respeito mútuo, esse respeito verdadeiro à diversidade de cada um, que cada um agregava à instituição. Não era só nesse contexto o IVH que estava pensando nisso, acho que a sociedade civil organizada, de maneira geral, estava pensando nisso, em como incorporar aos seus quadros, né, de funcionários a diversidade a partir de diferentes sentidos. Então, eu sou aproximada, né, como eu havia dito, a partir também desse interesse de ampliar o número de lideranças negras, mulheres na instituição. Tanto é que quando eu saio, a gente faz um esforço muito grande de aproximar uma outra mulher negra para que isso não fosse, né, quebrado. E nos projetos isso também era refletido. E a gente, se for parar para pensar os 15 anos da instituição,
é muito... A gente percebe mesmo nessa linha do tempo dos projetos, especialmente, né, que é a forma como a gente se coloca no mundo, né, por onde as pessoas conhecem a instituição. As pessoas talvez não conhecessem a Gabi ou qualquer outra liderança, né, mas conhecem os projetos e no final das contas isso é o mais importante. E a gente percebe nesses últimos 15 anos quase que uma virada mesmo, né, temática inclusive, né, em relação aos projetos. Então, temas relacionados à raça, gênero, territorialidade, enfim, diversidade de maneira geral, participação social de maneira geral, a gente percebe uma virada mesmo, né? Os projetos passam a tratar disso, incorporar isso com muito mais força. E aí eu acho que, enfim, tem um projeto que eu acho que é muito paradigmático em relação a isso, que é o relatório sobre a chacina do Jacarezinho. Quando eu chego no Instituto, esse já era um projeto em curso, mas que a gente, de fato, só conclui e apresenta para o mundo, né, e lança no ano passado, em maio, se eu não me engano. Esse é um relatório que narra a história, né, reconstitui a história da chacina do Jacarezinho, que ocorreu em 2021, se eu não estou enganada. É tida como a chacina mais letal da história do Rio de Janeiro. Ocorreu na favela do Jacarezinho, que localizada no subúrbio do Rio de Janeiro, muito perto de onde eu cresci, inclusive nasci e cresci. E o Instituto, mesmo sendo uma organização baseada em São Paulo, embora tenha atuação a nível nacional, é uma instituição paulistana na sua origem, né, e ainda fincada aqui na cidade de São Paulo. Ainda assim, apesar dessa característica, o Instituto se predispõe a fazer essa reconstituição em relatório, a identificar os perpetradores, a cadeia de comando, né, que ocasionou a chacina. Eu não vou me lembrar o número de pessoas que foram mortas, foram mais de 20 com certeza, acho que é isso, entre 25 e 30 pessoas, mas eu não lembro do número exato, e é tida como a maior chacina do Estado. E esse trabalho ele foi feito muito próximo das familiares das vítimas da chacina. E esse é um relacionamento que o Instituto ainda não tinha firmado institucionalmente, né? Existe um relacionamento muito óbvio em relação a familiares de vítimas da ditadura militar e de sobreviventes da ditadura militar, naturalmente, dado o tema, dado, né, o fato do nosso patrono, né, da figura que dá nome ao Instituto ser o Vlado, ser Vladimir Herzog, ser uma instituição criada por familiares e amigos com esse intuito, né, de valorizar, de enaltecer a memória, o legado do Vlado. Então, o relacionamento com familiares desse período, ele era natural. Mas não havia, ou pelo menos não de forma tão próxima, tão contundente, tão... isso, íntima mesmo, uma relação com familiares de vítimas da violência policial, da violência de Estado do Brasil hoje. E eu acredito que é esse projeto de relatório, enfim, de reconstituição da chacina do Jacarezinho que fomenta isso. E que cria, de fato, uma relação de confiança entre o Instituto e essas figuras, que não à toa são mulheres negras, faveladas do Rio de Janeiro e tudo mais. Então, acho que é nesse momento em que essas mulheres, essas que acabam se tornando lideranças, estabelecem uma relação de confiança e de de proximidade com o Instituto. Eu acho que isso coloca o Instituto num outro lugar. Acho que num lugar de muito mais humanidade, de muito mais proximidade. Então é um trabalho que não é um trabalho em que a gente só ouviu as mães, isso já seria importante, mas é um trabalho em que elas de fato estavam totalmente envolvidas. Inclusive orientando a gente para onde ir, inclusive explicando muito daquele contexto para a gente. Então, esse relatório traz, inclusive, uma entrevista feita com elas, e eu sempre destaco, né? Eu estive nesse momento das entrevistas e eu sempre destaco esse momento, que foi um momento muito duro,
Essas entrevistas elas foram realizadas em 2022, em outubro de 2022, com 4, se eu não me engano, dessas familiares, a maior parte delas mães das vítimas da chacina. E a gente fez essas entrevistas lá no Rio de Janeiro, eu e a Malu, que era a nossa consultora para esse projeto, uma parceira muito especial do Instituto. Eu e Malu fomos para o Rio, entrevistamos essas mães no dia seguinte à eleição do Cláudio Castro. O Cláudio Castro havia sido eleito em primeiro turno de forma muito expressiva no domingo e na segunda essas entrevistas estavam marcadas. E foi muito duro conduzir essas entrevistas com elas, porque elas estavam arrasadas naturalmente, né? E por que isso? Porque no momento da chacina era o Cláudio Castro o governador. E como no relatório a gente aponta essa cadeia de comando, a gente também identifica o Cláudio Castro como uma peça fundamental no ato da chacina, né? De chancela mesmo. Então a gente teve esse momento com elas num contexto muito sensível, onde um dos algozes, né, da chacina, um dos perpetradores dessa chacina, havia sido eleito em primeiro turno de forma tão expressiva no estado do Rio de Janeiro. Então elas estavam muito desoladas mesmo, né, muito mexidas, assim. Mas a gente conduziu a entrevista, não foi simples, e essas entrevistas, o conteúdo delas, né, está presente no relatório. Então, tem acho que outras iniciativas, outros projetos do Instituto que demonstram, né, que ilustram essa virada institucional mesmo que a gente teve, no sentido de valorizar, de dar mais atenção a essas histórias, mas eu acho que a chacina do Jacarezinho, o relatório que a gente fez em relação a esse evento, é bastante paradigmático em relação a isso, principalmente por conta dessa relação muito estreita que a gente conseguiu estabelecer com as familiares. Esses 2 anos em que eu estive no Instituto foram 2 anos muito satisfatórios, muito felizes, assim, mas muito duros também. Lidar com direitos humanos no Brasil é muito pesado. Violações de direitos humanos no Brasil são muito constituintes do nosso cotidiano, né, de forma que a gente até naturaliza. E eu acho que eu tive, né, nesses 2 anos de trabalho no Instituto, diferentes níveis de consternação em relação a esses eventos, em relação a essas violações de direitos humanos, né. Então eu tive momentos de muita revolta, de muita tristeza e raiva, que são importantes também, são motores importantes, mas eu lembro de ter momentos de certa apatia, porque é tão duro e as notícias vêm com tanta força que às vezes você fica até imóvel, sabe, você fica até imobilizado. E vem a apatia, que também não é um sentimento muito interessante para se ter quando você trabalha com essas coisas, porque você acaba naturalizando. Mas naturalmente nesses 2 anos eu tive esses ápices, né, de ou consternação, revolta e tudo, imobilização ou apatia. Mas o que eu acho que eu deixaria de mensagem é que, apesar de ser muito duro, né, quando a gente decide de forma muito, né, deliberada atuar nesse campo, é isso, assim, é muito duro, mas que é fundamental. Alguém precisa fazer esse trabalho de identificação, de denúncia, e esse trabalho só é possível ser feito em rede, em conexão. Então eu acho que, apesar das dificuldades que a gente encontra nesse cotidiano de trabalho com direitos humanos, acho que é importante a gente se afeiçoar, se afetar de alguma maneira pelas pessoas, pela causa, e eu acho que nesse sentido um trabalho em rede é importante. Então, seja dentro dali da sua instituição, seja se conectando com outros parceiros, com outros grupos, porque eu acho que isso é um pouco o que dá sentido para essa luta, para essas reivindicações. Acho que um trabalho isolado, ele não é muito saudável. Então acho que o que eu deixaria de recomendação, de mensagem é isso, né, acho que em se tratando de direitos humanos, uma atuação em rede é importantíssima, é fundamental. Muito para esses ativistas, para nós ativistas, não para que a gente não, né, sucumba, mas especialmente porque isso dá mais força à nossa reivindicação, aos nossos projetos. Então, o que eu deixaria é isso, assim, acho que o relacionamento, a proximidade em relação aos nossos pares, as pessoas que acreditam como nós no mundo, ou ao menos num país menos violento, menos injusto, menos desigual,
onde os direitos humanos são respeitados, valorizados, eu acho que uma atuação conectada é sempre mais saudável.